Olá, que bom que você voltou aqui conosco, porque essa bancada aqui, olha, gosta muito da sua presença, viu? Agora são 6 horas e 46 minutos, tá aí na sua tela, viu? O número do WhatsApp para você participar aqui junto conosco. Olha só, a gente estava falando da Copa América, né? E o professor citou algo aqui muito importante em relação à falta de consciência das pessoas que teimam, né, em se aglomerar. E só para a gente concluir aquele assunto, eu vou destacar aqui uma outra reportagem do Alain Mesquita, que está no portal A Gazeta Digital, dizendo o seguinte, olha aqui, operação flagra aglomeração de 1.000 pessoas em Rua de Sorriso. Foi a Polícia Militar que acabou aí com a festa, né, na madrugada deste último domingo, lá no bairro São Domingos, em Sorriso. Segundo as informações, os participantes estavam aglomerados nos bares da via e não utilizavam a máscara de proteção. De acordo com o boletim de ocorrência, o evento foi encerrado enquanto a equipe fazia uma ação de fiscalização ao cumprimento das medidas restritivas impostas pela prefeitura da cidade. E durante a abordagem, algumas pessoas direcionaram palavrões, latas, garrafas e pedras contra as autoridades. Gente, isso daqui é uma atrocidade, né, contra o poder de fiscalização, que é justamente para tentar colocar ordem no município, impedir a disseminação da Covid, mas as pessoas, Kleber e professor, não têm consciência, não têm respeito. É porque não tem sabe exemplo. que amanhã pode parar numa UTI. Não estou desejando isso não, mas a pandemia está mostrando isso. É porque não tem exemplo. Quem deveria dar exemplo, as autoridades que deveriam dar exemplo no nosso país, não dão. Não podem ser admirados. Porque o cara que prega usar máscara, final de semana ele está no barzinho sentado com amigos sem máscara. Está entendendo? O cara que prega na aglomeração está fazendo aglomeração. Ele é deputado, ele é senador, ele é prefeito, ele é governador, ele é tudo que você pode imaginar. Que referência é essa que a pessoa vai ter? Não tem exemplo. Não tem consciência e não tem autoridade. Acabou. Né? Para reprimir. Para reprimir. Porque quando as pessoas não fazem espontaneamente, elas precisam ser reprimidas em alguns casos. Por exemplo, não Kleber, tomar vacina. É uma imposição. Eu acho que o Estado devia obrigar. Não tem essa, a pessoa toma vacina se quiser, não, você é obrigado a tomar, a menos que você vá viver sozinho. É um dever civil, vamos você criar vive em uma sociedade. ilha em que os não vacinados vão viver ali, isolados do resto do mundo. Por isso que eu falo, não adianta decreto, Luciano, decreto, lei, não adianta nada. Tudo que você está vendo aí, prefeito fazendo, governador, é tudo muito bonito. A luz da lei é lindo, promotor, no meio de pandemia, desembargador, aparece um monte de gente. Mas o seu Manuel lá da Couve, tá vendo? É ele que determina a contaminação dele e do outro. É ele, está na mão dele. É uma decisão ética isso. É ética, é de comportamento, é desvelamento em sociedade. Professor, o senhor que tem alunos e também tem estudantes, sabe bem, né? Na vida, a gente aprende o seguinte, ou você aprende pelas páginas dos livros, ou você aprende estudando, ou então você aprende errando. Na dor. Você sente na pele, exatamente. A dor pode ensinar. Infelizmente, isso pode acontecer. Talvez você que está se desrespeitando, né? Desrespeitando você, a sua família, o seu próximo, infelizmente, pode sentir na pele aí o que é ter a Covid-19. A gente não quer isso, muito pelo contrário, a gente fica aqui alertando para que as pessoas tenham mais amor pelo próximo. Não é difícil de respeitar, pelo menos, as medidas de biossegurança. É preciso fazer isso, então não queira sentir na pele, não, o que é a Covid-19. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai chamar uma reportagem que fala sobre uma audiência pública que vai ser realizada ainda entre hoje com entidades de educação aqui mesmo de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, pelo retorno das aulas após a vacinação em massa. Quem traz as informações para a gente é a repórter Semia Mauad. A audiência vai trazer à tona a necessidade da vacinação contra a Covid-19 em massa e ainda trazer o contexto da educação em época de pandemia. O deputado Lúdio Cabral falou sobre o evento. Bem, além do debate da vacinação dos profissionais da educação de todos os níveis, do setor público, do setor privado, que felizmente começa a avançar a partir da antecipação da fase 4 do Programa Nacional de Imunizações, é muito importante na pandemia, que é uma tempestade longa até agora e que prosseguirá forte e longa por um bom tempo, nós debatemos assim todos os prejuízos que a educação sofreu nesse período, como recuperar esse prejuízo do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da evasão escolar, do ponto de vista do acompanhamento das crianças e jovens, da recuperação de conteúdo. É muito importante pensar
o ambiente escolar para o retorno seguro de verdade, quando esse retorno for possível a partir da taxa de incidência de casos novos da Covid-19 no nosso território, muito mais do que o processo de vacinação com o esquema completo de todos os trabalhadores, porque é importante lembrar que crianças e jovens até 18 anos não podem ser vacinados ainda, portanto as medidas de biossegurança são essenciais, e a vacinação, enquanto não alcançarmos uma cobertura de no mínimo 75% em todo o território nacional, ela não conseguirá conter a transmissão do vírus, a segurança alimentar dos alunos, das famílias. Então todo esse debate será objeto da audiência pública que reunirá a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, a Câmara dos Deputados, a representação tanto de Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul e várias entidades representativas, tanto dos profissionais da educação quanto dos estudantes, para debatermos esse desafio, que é o desafio da educação em tempos de pandemia. Segundo os profissionais de educação, o retorno às aulas pode representar um risco em função dos casos da Covid-19 que podem aumentar, inclusive entre as crianças. Há preocupação também com as novas variantes da infecção. Cuiabá já está vacinando estes profissionais e espera que as aulas pelo sistema híbrido retornem então no dia 2 de agosto. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Evandro, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Oi, Sêmia, obrigada aí pelas informações. Bom, gente, essa audiência então é importante, né? Porque discute aí a segurança biológica dos professores, tanto aqui de Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. A gente sabe o quanto a categoria está pedindo, né, para acelerar agora a imunização, porque antes eles não tinham nem mesmo uma data para saber se eles iriam ser imunizados ou não, porque o governador Mauro Mendes, a princípio, se posicionou contrário à imunização dos docentes, mas aí teve uma reviravolta, eles entraram no grupo prioritário para ampliar essa margem de segurança para que eles possam retornar às salas de aula, né? A imunização já começou, viu, Kleber? Viu, professor? São 15 mil professores apenas aqui em Cuiabá, mas infelizmente na última semana ainda não tinha o quantitativo de doses suficiente para imunizar todos os docentes, não. Eram 9 mil doses, 15 mil professores, mas graças a Deus a gente tem inúmeras informações de que muitas vacinas estão chegando aqui. E é importante essa discussão, professor e Kleber, porque já rendeu aí polêmica, porque até mesmo o deputado Wilson Santos, que já foi professor, disse o seguinte: professor não precisa de vacina não, ele pode voltar assim para a sala de aula, Kleber, antes que a imunização alcance ele. Você acha que está certo isso? Eu acho que não, eu acho que a gente precisa, agora é controle de danos, de perdas, né? Então, assim, quanto mais segurança as pessoas que forem ter convívio social tiverem, melhor para elas, evidente. Muito embora, no momento presente, as aulas estão sendo online, teleaula, de casa. Então aí é outra, mas para voltar é que tem que vacinar sim. Notícia boa do fim de semana também é que a Anvisa teria liberado a importação de vacina por Mato Grosso, vacina da Rússia, professor. Só que então, tem um detalhe, uma vacina que não foi chancelada do ponto de vista de eficiência e segurança. Mas está em processo de, né? Está em processo de. Exatamente. Então, a Anvisa liberou a importação, né? Existe uma quantidade X de doses que poderão ser aplicadas por cada governo, já pré-definido pela Anvisa. Mato Grosso pegou uma carona no consórcio do Nordeste, isso, né? Para conseguir agora, esse quantitativo aí. O que os governadores do Nordeste... 60 milhões, professor, desculpa, claro, que o governo de Mato Grosso está disposto, já reservou para investir na aquisição dessas doses, 700 mil doses, algo do tipo. É bastante significativo. E agora o que falta é realmente, o que deixou muito desconfortável os governadores foi essa questão da Anvisa autorizar a importação, mas não chancelar, não carimbar, não aprovar. Compra, mas não pode aplicar. Isso, mais ou menos segurança assim. e eficiência. Né? Aí não funciona. Não se tem nem da Sputnik V e nem da Covaxin. A Sputnik V já passou na terceira fase, a fase importante, né? A Covaxin não passou, né? Então você vê que realmente a
A própria Anvisa está meio que pisando em ovos ainda com relação ao Sputnik V. Mas eu acredito que nas próximas semanas aí, provavelmente deve sair alguma coisa. Se Deus quiser. Professor, um panorama rapidinho, com um giro. São Paulo promete imunizar 1 milhão de pessoas essa semana. Isso acaba tendo repercussão no país inteiro, em razão da importância de São Paulo. Por exemplo, São Paulo começou a receber no fim de semana pacientes de UTI de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não tem mais UTI disponível. Então, só um giro rápido. Quero fazer, Luciana, uma correção. Eu falei Rodrigo Caboclo, o presidente afastado da CBF. Na verdade, é Rogério Caboclo, e no lugar dele assume o Coronel Nunes, que é o Coronel PM do Pará. Você passou uma informação importante, mas ao mesmo tempo, na mesma proporcionalidade, preocupante. Por quê? Mato Grosso do Sul sempre foi apontado como eficiência máxima, referência em vacinação, né? Que mais vacinou no Brasil todo. E agora não consegue ter mais UTIs disponíveis, estão mandando UTIs para pacientes para São Paulo. Então é algo que realmente preocupa, né? E também sobre aquele protesto lá na Arena, de ontem, né? Do Copa da Morte, né? Que foi batizado. Exato. Eu lembrei de um ditado popular que fala o seguinte: papagaio come milho, periquito que leva fama. O que eu estou querendo dizer aqui? As lideranças que falaram, que deram entrevista para o nosso repórter, todas do PCdoB, mas uma bandeirinha do PT lá no fundo foi suficiente. Foi o suficiente. Né? Ninguém lembra do PCdoB, só do PT, tá vendo, camarada? Tem que levar uma bandeira. É mais famoso, Né? A faixinha do PCdoB. Bom, gente, ainda falando de toda essa polêmica aqui, vamos relembrar dados que a gente nem gosta, mas que é muito importante para você aí ter mais consciência e também ficar antenado, de fato, com essa pandemia, a forma como ela se dissemina com muita rapidez. Vamos, então, à escalada aqui da pandemia, com os números, né, que nós temos aqui de Mato Grosso. Olha, no momento, 1.716 pessoas estão internadas, tá? Tanto em hospitais públicos quanto também nos particulares. 777 em enfermaria. Tem 544 pessoas em leitos clínicos, 74 pessoas em leitos de UTIs, o que dá aí uma taxa de ocupação superior a 85%, são quase 86% então de ocupação em leitos de UTIs. Só tem um número ali que eu vou corrigir, tá? São 615 pessoas em UTIs. É um número muito alto. Isso traz um alerta para a gente, porque o percentual é elevado acima de 85%. Anteriormente, o governador Mauro Mendes chegava até a decretar novos decretos mais restritivos, né, e era até uma exigência que todos os municípios também tomassem medidas quando alcançasse esse percentual, porque 85% é um termômetro alto, né, professor? E, Luciana, esses não são dados atualizados, eles vão atualizar amanhã, terça-feira. E aí vem o final de semana, infelizmente, né? Atualiza na terça. Início, né? Quer dizer, são dados atualizados, de fato, né? São os últimos. Os últimos, A gente, né, vai ter novos dados Isso, agora a hoje partir à tarde, desta né? segunda-feira, 5 horas da tarde, né? Já sai o final São de semana. apenas alguns municípios que não encaminharam ainda. São 141 municípios no estado, alguns já encaminharam. Mas a gente sabe que 5 horas da tarde hoje, esses números podem mudar. E a gente torce aqui, né, que sejam números mais favoráveis, menores com toda certeza. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Torcer, tem que torcer. Só que eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade civil, né? As pessoas precisam entender isso, porque abandonaram. E final de semana, se você andar no final de semana aí, você vai perceber que realmente, Kleber, olha, chega a ser impressionante. Você dá uma volta na cidade à noite, no sábado. Acabou a pandemia, né? Para muitos, a pandemia. né? Acabou completamente. E não tem máscara, não. Agora, quem quer falar também, Kleber, a gente recebeu mais mensagens aqui, a gente está estimulando a sua participação, porque a sua opinião doa a quem doer. Pode doer no professor, no Kleber, em mim, nos gestores, mas a sua opinião é sempre muito importante, ela vai prevalecer aqui no programa, tá? Então vamos para ela, porque as mensagens têm puxão de orelha para muita gente, viu? Olha só, hipocrisia, o que dizer das Olimpíadas? 80% do povo japonês não quer os jogos, mas a dita rede de TV acha certo enfiar goela abaixo desse povo. E também é normal mandar nossos atletas rodar o mundo. Só de atletas são esperados
4.500. Tem também mensagem aqui do Gilson Alves, olha só, tem autoridades contrárias à vacinação de jornalistas? Pede para ele conversar com a família do Chico Telo da Record de Nova Mutum, que se encontra entubado. Estava trabalhando para levar informações para a população. Estamos orando por ele. Oxe, vamos então unir aqui nossas orações também, viu? Lá para o Chico Telo da Record de Nova Mutum. É muito triste, sempre qualquer pessoa, tá? E ele aqui assistia a gente, ele é fã de todos os programas, viu, professor? Contribui bastante. Um fã né? do senhor também, Kleber, muito assíduo, participava aqui com a gente, encaminhava as informações. Mas olha, as nossas orações, incluiu tá? o nosso cinegrafista aqui, o Sim, Coité, Coité. nas orações, que ele também contraiu o Covid, nem veio trabalhar, hoje está sendo substituído. É importante até você mencionar isso, Coité, o Coité, porque nós estamos aqui sem máscaras, as pessoas podem perguntar, a gente tem uma distância grande aqui, a gente se cuida da melhor forma possível, mas infelizmente a gente continua mantendo essa exposição, né? Então, força aí para o nosso cinegrafista, Wilson Coité, boa recuperação, fique com Deus, tá? Mas, ó, tem mais mensagem aqui. Professor Haroldo, olha, os ídolos do Lúdio Cabral, Che Guevara, estuprador, olha só, meu Deus, difícil esses nossos representantes. Está criticando aí a postura do deputado Lúdio Cabral. Ele não está confundindo o nome Che Guevara? Será que ele não leu certo? Eu acho que ele não leu. Acusar o Che Guevara de estuprador. Eu não sei, mas assim, não é literal Che Guevara o nome. Né? Oh, meu Deus! Che. Lembra de gaúcho que fala Che, mas Bache, Guevara, né? Guevara. Fica mais fácil. Depois dessa eu vou para a próxima mensagem, tá bom, Kleber? Vou disfarçar aqui, olha, por que esses prefeitos não fazem um decreto para os ônibus que transportam 40 passageiros andarem só com 10 passageiros para evitar aglomerações? Sou de Nortelândia, olha, 40 passageiros só aí, viu, no interior Nortelândia, porque aqui o dono do busão ônibus, de Cuiabá, os proprietários de ônibus que são conhecidos, né? Os proprietários de ônibus passam até mal, só de você falar isso no programa. Se ele tiver assistido, ele fala, não, meu Deus do céu, nem pensa nisso. Porque é um prejuízo gigantesco, né? Vou para a última mensagem aqui, olha só. Bom dia. Se fôssemos viver de exemplos políticos, seríamos uma geração de alcoólatra e corruptos. Ó, é o Mauro. O Mauro sempre é polêmico, né? Não é o Mauro governador, não, viu? Nosso telespectador aqui, Mauro, obrigada, viu? Pela sua avaliação, pela sua mensagem. Aí, olha, aí é o tal do ceticismo, né? O ceticismo bravo, profundo, né? Nada é certo, só existe político bandido, política é tudo porcaria, não serve, né? É mais fácil você depositar no outro o problema de todo mundo do que necessariamente em você, né? Então, o que acontece é o seguinte, tem que ler Winston Churchill, né? Para saber quem é que foi um grande governante, né? Marco Antônio, por exemplo, né? Enfim, você precisa conhecer que existem políticos que fizeram bons trabalhos. A gente pode buscar bons exemplos aqui na nossa realidade terrena, atual, né? Tem alguns, eu não vou evitar de citar gente que está na ativa aí, mas eu reputo ao ex-governador Dante Oliveira, um grande político brasileiro, mato-grossense, né? Para citar um, assim, e aqui muito próximo da gente, que quem tem mais de 40 anos conhece bem, né? Tem muita gente que fez muito para o Mato Grosso. Dá para citar mais gente. Coronel Meirelles, que foi prefeito de Cuiabá, um homem íntegro. O próprio Júlio Campos. O Coronel muito Edson pelo Estado. foi vice-governador de Mato Grosso, um homem íntegro, que teve contribuições importantes. Enfim, a lista é enorme, né? Exatamente. Cada qual com as suas dificuldades, mas contribuíram muito com o Estado. Tiveram circunstâncias, dificuldades, mas tem um legado também. Sim, claro. Agora, é claro que tem gente que ama, tem gente que odeia. Os que envergonharam ou que entraram para a história numa página assim bem triste, né? Mas nem todos. Gente, tem uma notícia aqui boa, né? Dá uma folguinha ainda aí pra gente, mas não vai adiantar nada não, porque vamos continuar depois aí com 7 meses de obras lá na Jurumirim. É que tinha previsão para que as obras, né, que iam causar interdição total ali no trecho do viaduto aconteceria a partir desta segunda-feira, mas a obra foi adiada, mas ela vai acontecer, viu, gente? Vai ser quarta-feira.
Nós vamos falar muito sobre esse assunto, né, Kleber? Até porque a gente fez um compromisso aqui com você que está nos assistindo para que a gente possa conseguir mostrar bem para você as rotas alternativas, para que não haja confusão no trânsito, porque aquele trecho ali do Bosque da Saúde vai virar um cancan, Kleber, né? E também a gente sabe o quanto é importante esse trecho viário aí para Cuiabá. Essa obra ajudou a fazer todo o escoamento. Olha aqui nesse momento como está, né? Ou seja, são apenas 7 horas aí e 6 minutos. A gente já vê o trânsito ficando um pouquinho mais pesado, mas foi preciso adiar o início dessa obra. Aqui o secretário Juarez Samaniego e também a Cinfra, a empresa responsável pela obra, ainda precisam realizar ajustes nas rotas alternativas, ou seja, né, adiou justamente para isso, para conseguir melhorar, né, o trânsito em toda a região do Bosque da Saúde, possivelmente aí mais sinalização para nortear muito bem o condutor. Luciana, se você observar lá a parte da pista de baixo, está parado, ó. A de cima está em movimento, mas a de baixo está parada, no sentido... Rodoviária. Não, sentido rodoviária, Kleber, não é? Não, embaixo, salvo engano, é no sentido... Centro. No sentido Fernando Corrêa. Não, estou recebendo aqui informações da Verônica Raquel, porque ela tem uma outra perspectiva de imagem lá, Kleber, ela está nos confirmando que é no sentido rodoviária que está parado. Sempre é comum, viu? Infelizmente, quando acontece essa paralisação aí, algum acidente, algum veículo quebrado, eu vou torcer aqui para alguém, né, ter tido um problema mecânico e que nenhum acidente tenha acontecido, viu? Mas ali é um trecho complicado. E a gente tem essa perspectiva que você está um pouquinho confuso em relação ao sentido, porque é a câmera, tá? É o ângulo que ela está e o local que a câmera está dá a entender que é no sentido que você mesmo julgou, viu, Kleber? Mas, ó, a gente percebe também que na via marginal o trânsito também está parado. Por quê? Porque ele vai terminar, né, na Miguel Sentiu. Então, é no sentido da rodoviária. Então, ficou muito lento aí. Porque nesse horário ainda, quando não tem nenhum problema, nenhuma obstrução, flui. É sempre pesado nesse horário, mas você não chega a ficar parado. E quando para um pouquinho, é porque algo aconteceu. Luciana, eu como professor há 26 anos, né, a gente tem uma missão de resgatar alunos e estudantes, né? E o comentário desse rapaz aí me incomoda bastante, né? E eu preciso resgatar, Kleber, sabe? Tentar encontrar uma luz no fim do túnel para ele, porque ele é muito cético com relação à política, né? Com relação aos políticos. E todo professor tenta pelo menos resgatar aquele aluno para que ele possa ter um encaminhamento. Então eu quero deixar uma dica para ele, que eu acho que é importante até para quem está nos ouvindo, quando você cair nesse problema, né, de não acreditar mais em absolutamente nada na política, nos políticos, né? Existe um livro chamado As Meditações, de Marco Aurélio, o último imperador romano. Esse livro é um livro que eu tenho certeza, Kleber, que se você ler esse livro, quando você terminar o livro, você vai ter uma outra visão exatamente do que é política, né, e de que forma você pode realmente fazer um excelente trabalho político. Porque é algo que é importantíssimo na vida das pessoas, entendeu? Tá certo, professor. Pena que muitas pessoas não sabem, não conhecem, não têm acesso, né? Mas tem até e-book. Mas ainda bem que a gente tem um professor aqui para ensinar a todo mundo, né? Eu vou chamar o comercial, mas vamos antes aí para essas imagens do trânsito novamente, dos veículos que estão vindo da trincheira. Nesse trecho está até confortável aí, não parou não, viu? Tranquilo agora em frente aí à rodoviária, muita gente indo para o trabalho. Esse horário é quem sai um pouquinho mais cedo de casa, né? Justamente para tentar não chegar atrasado, caso ocorra algum problema aí, algum acidente, algum problema mecânico, né? Ainda está tranquilo, não está aquele cenário de segundona ainda não, viu? Bom, vamos para um rápido intervalo então, mas olha, continuamos aqui, viu? Esperando por vocês.